Gabigol, afinal, é o herói ou o vilão do Flamengo? Fala, gurizada, Guilherme Santiago aqui e esse é o Futebol Atual, um canal para falar de futebol do nosso jeito. E hoje vamos falar sobre um dos melhores jogadores, se não o melhor, para muitos o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, ele, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Cara, o Gabigol vive um momento diferente na sua passagem pelo Flamengo. Tem muita crítica. Alguma crítica da torcida do Flamengo e muita crítica da mídia, dos jornalistas em si. Gabigol, afinal, é o herói ou o vilão do Flamengo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu já quero saber a tua opinião. Deixa teu comentário aqui embaixo. Pra ti, o Gabigol é o herói ou o vilão do Flamengo? Cara, nós vamos falar sobre isso, mas antes te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e dá aquela moral, dá uma curtida no vídeo para que o YouTube recomende esse conteúdo, valeu? Bora então falar sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Cara, o Gabigol vive um momento de muita contestação, por parte da imprensa, é verdade, mas também por parte um pouco da torcida. Hoje o Gabigol vive uma situação que talvez ele nunca tivesse vivido. Ele tem uma sombra, um jogador extremamente talentoso como seu reserva, que muita gente da imprensa cobra que o Pedro seja titular, cobra que o Pedro merece mais oportunidades, inclusive algumas pessoas comparam o Pedro em qualidade e preferem o Pedro, dizem que o Pedro é mais jogador que o Gabigol. Cara, eu sinceramente tenho muitas dúvidas sobre isso, mas é a verdade, o Pedro é um grande jogador. Falam-se toda hora em o Pedro sair do Flamengo porque ele merece mais oportunidade, merece jogar mais, e o Gabigol tem essa sombra. E também está muito em alta criticar o Gabigol pela perna direita dele. O Gabigol é canhoto e um canhoto maravilhoso, um cara que finaliza como poucos jogadores no futebol mundial, só que com a perna direita ele não tem nem metade da eficiência que ele tem com a esquerda. E isso tem chamado a atenção cada vez mais, porque essa perseguição no Gabigol tá aumentando e aí eles começam a fazer mais pressão, porque ele não é um cara que usa muito a direita, ele não quase nunca faz gols com a perna direita, ele quase nunca chuta com a perna direita, ele mesmo às vezes tendo oportunidades mais claras para fazer com a perna direita, ele não faz, então isso tem chamado muito a atenção. Outra coisa é que no último jogo, no empate de 2-2, o Gabigol ele é, em certo momento do jogo, vaiado pela torcida. Depois a torcida faz uns cânticos, canta alguns xingamentos pro Gabigol e ele vai e responde a torcida. Mas no final do jogo ele faz mais um gol e dá uma declaração incrível, diz que a relação dele com a torcida é tipo com a esposa, que eles discutem, mas se amam no final. E aí a torcida já se apaixonou pelo Gabigol de novo. Mas, cara, a pergunta pra mim que não sou flamenguista e talvez pra você que não é flamenguista, ou se você é flamenguista, é mais importante ainda que você responda essa pergunta aqui nos comentários. O Gabigol é o herói ou o vilão? O Gabigol simplesmente é um ídolo do Flamengo, ele fez 2 gols numa final de Libertadores, é um jogador importantíssimo que faz gol, muitos gols, ele tem mais de 200 gols na carreira. Então ele é um cara muito decisivo e muito qualificado. Eu não consigo ver de forma nenhuma o Gabigol como vilão. E agora eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Gabigol é o herói, não tem como ele ser o vilão. Um jogador da qualidade do Gabriel Barbosa, do Gabigol, não pode nunca ser considerado o vilão de um time. Ele é o herói, cara. Ele é o herói. Ele, além dele ser um grande jogador, ele é decisivo e ele sabe exatamente como é jogar no Flamengo. Aquela declaração no final do jogo, onde ele foi vaiado, foi xingado, foi uma declaração de quem sabe o que é jogar no Flamengo. Existe pressão sim, a torcida quer sempre vencer sim. E o Gabigol podia muito bem ter chegado e dito, ó, aí, fiz mais um gol, e aí, vão ficar me vaiando? Não, ele vai e ele diz, cara, é assim mesmo, é como a minha esposa, a gente se ama, a gente discute. Cara, é esse tipo de declaração que mostra como ele entendeu o que é o Flamengo. E eu acho que o Gabigol é um grande herói. É verdade que ele tem uma sombra, é verdade que ele podia melhorar com a perna direita, tudo isso é verdade, mas a gente entende que o Gabriel Barbosa, como qualquer outro jogador, tem pontos fortes e pontos fracos, cara. E é assim que a vida é. Eu, inclusive, defendo que o Gabigol tem que ser titular da seleção brasileira. Eu não sou flamenguista, volto a repetir aqui, não sou, eu sou gaúcho, sou colorado, mas eu entendo que o Gabigol, ele é um jogador que tem um poder de decisão muito grande, ele é decisivo, ele é iluminado, é um cara que
tem muito a cara de um cara que vai ser decisivo numa Copa do Mundo. Então eu defendo que o Gabigol seja, assim, o camisa 9 da seleção brasileira. Acho ele um baita jogador, embora eu ache o Pedro um baita jogador, e também concorde que o Pedro precisa jogar mais, se não for no Flamengo, junto com o Gabigol, então que ele vá para outro clube, mas o Gabigol não pode ser vilão nunca. Um grande jogador, um cara decisivo, um cara que entende o tamanho do clube que ele tá vestindo a camisa, ele não pode ser nunca o vilão. E é verdade que a mídia vai perseguir, o Gabigol é marrento, ele não gosta de dar entrevista, ele não é aquele cara politicamente correto, então a mídia vai perseguir ele, cara, vai perseguir, mas o Gabigol é um grande jogador e não pode ser tratado como vilão. Valeu? Quero saber se tu concorda comigo, discorda de mim, deixa nos comentários. Não esquece de te inscrever no canal, ativar o sininho. Valeu!